O irmão, cadê o irmão? Cadê o irmão? Tinha comentado alguma coisa comigo? Irmão Carlos Eduardo, cadê ele? Não foi o mesmo tema que o irmão falou? Foi a batalha, Miguel. Sim. Recapitulando aqui, o irmão comentou comigo sobre a batalha de Miguel e seus anjos. Ele perguntou: essa batalha já aconteceu ou esta batalha vai acontecer? O que você acha? Nós estamos falando de uma batalha e estamos vendo detalhes do arrebatamento. Essa batalha já aconteceu ou ela vai acontecer? Irmão, essa batalha já aconteceu e esta batalha vai acontecer. Entendeu? Isto é o caráter profético da Escritura, em que Deus pega a história e joga a profecia, né? Não vê? Lamentação sobre o rei de Tiro. Lá estava o rei de Tiro. E o profeta Ezequiel faz uma lamentação sobre o rei de Tiro. Mas de quem ele está falando? Da queda de Lúcifer, que já havia acontecido num tempo em que nós historicamente não conseguimos detectar, antes da fundação do mundo. Este é o que nós chamamos caráter profético da Escritura. Você não pode seguir um livro bíblico literal. Se faltar na sua vida a oração, a busca pela revelação, você cai. É como muita gente costuma dizer, né, popularmente: a letra mata, o espírito é o que vivifica. Você não pode seguir a Bíblia somente literalmente. Imagina seguir Apocalipse literalmente. É um suicídio espiritual. Então, quando Lúcifer se rebelou, houve esta batalha. Miguel e seus anjos contra a antiga serpente, o diabo e Satanás, que também guerrearam. E ele foi expulso do céu. E foi precipitado e veio para a terra. Mas agora já entra um caráter profético ali, em que essa batalha vai acontecer novamente, porque o diabo vai ser expulso das regiões celestes, a igreja vai passar arrebatada gloriosamente. Então essa batalha vai acontecer de novo. Entende o caráter profético? Aconteceu a batalha e vai acontecer novamente. Vamos voltar então, Apocalipse capítulo 13. Não, antes porém, vamos ter que voltar no finalzinho aqui, né? Do verso 17 do capítulo 12, diz que: e se pôs, né? Diz que irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Você lembra que a Bíblia falou alguma coisa sobre a areia do mar, não fala? Que os perdidos serão... Aqui o diabo se levanta e se coloca sobre a areia do mar. Ele se coloca de pé, não é isso que está escrito? De pé, em posição de soberano, para reinar sobre a areia do mar e sobre os perdidos. Entendeu? Então esta é uma posição que o diabo está aqui assumindo depois de todos esses episódios. Então vamos lá, a besta que emerge do mar, no capítulo 13. Nós vamos ver depois que existe uma outra besta, não existe? Que emerge da terra. Então vamos aqui, capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Então a besta emergiu do mar. O que significa mar? Povos, multidões. Ou seja, o diabo será eleito. Ele emerge do mar. Ele será eleito, ele será escolhido para reinar. O diabo não vem para o cenário mundial como um ditador. Isso ele já tentou através de Hitler, e os homens derrubaram o diabo. Sabia disso? Sabia disso.
Ele tentou reinar já como um ditador na pessoa do Hitler. Não deu certo. Agora ele vem com paz e com aliança. Por isso cavalo branco. Por isso cavalo branco. Primeiro cavalo de Apocalipse 6. Não vem primeiro vermelho. Ele tentou uma vez inverter a ordem da situação e não conseguiu. Então aqui ele emerge do mar. O mar são multidões, povos desorientados. A besta tinha 10 chifres. Uma besta com 10 chifres. Chifre é domínio político, ou seja, 10 nações reunidas no mesmo corpo. É uma besta com 10 chifres. Alguma semelhança com a União Europeia, né? Tem uns que dizem que não tem nada a ver. E também ela tem 7 cabeças. Cabeça é inteligência, pensamento, administração, maquinação. 7 é a perfeição. O diabo dominará o mundo perfeitamente. Ninguém vai escapar para canto nenhum. E aqui diz sobre os chifres 10 diademas. Esses diademas são nomes de blasfêmias, contrário aos ideais de Deus. Então, aonde tem os diademas? Nos chifres. São nações rebeladas contra os princípios de Deus. São nações que sempre perseguiram a verdade do cristianismo. Nomes de blasfêmia. Verso 2. A besta. O que é besta? Um sistema de governo. Nós estamos vendo ela reunindo aí vários chifres, vários diademas, várias cabeças. Essa é a besta. A besta que vi era semelhante a leopardo. O que é o leopardo? Leopardo é símbolo da Grécia. Mas a Grécia aqui, não a Grécia física, mas o ideal espiritual da Grécia. Nós temos um evangelho que foi em primeira mão escrito para os gregos. Que evangelho é esse? Lucas. Por que Lucas foi escrito para os gregos? A filosofia grega visava buscar o homem perfeito. Os gregos eram que faziam a pergunta do porquê disso, porquê daquilo. Ah, aquela árvore veio da onde? Veio de uma semente. Essa semente veio da onde? Veio de uma fruta. Essa fruta veio de onde? Ah, veio de uma outra árvore e tal. E eles queriam buscar a origem das coisas. E os gregos tinham a chamada filosofia grega, em que eles queriam buscar a estrutura do homem perfeito. E Jesus, em Lucas, é apresentado como o Filho do Homem e é apresentado como um homem perfeito. Por isso o Evangelho de Lucas visava alcançar o povo daquela cultura. E aqui nós vemos o leopardo, que é símbolo da Grécia. E o leopardo, símbolo da Grécia, Grécia buscando o ideal do homem perfeito, vai eleger quem? O anticristo, porque ele virá com uma inteligência, uma capacidade fantástica, e a Grécia terá o apoio a este homem perfeito. Com pés como de urso. Pés é aquilo que pisa. Pés é aquilo que subjuga. Quando põe o pé é domínio. Aonde puseres a planta dos teus pés te tenho dado. Pé é domínio. Colocar o pé significa reinar sobre uma determinada área, uma determinada região. Biblicamente é isto. Então, só que esses pés eram de urso. Você lembra de Eliseu? Quando ele amaldiçoou as crianças, o que saiu para destruir os pequeninos? 2 ursos, já vimos que eram 42, que simboliza metade do tempo do reinado do anticristo. Já vimos que pequeninos significam discípulos. Já vimos que a palavra era dita, sobe calvo, sobe. Já vimos que esse subir significa o arrebatamento. Já vimos que Eliseu é símbolo do Espírito Santo, pois ele substituiu Elias
que foi símbolo da própria divindade, por isso Elias exerceu juízo sobre os profetas de Baal, a espada, que é símbolo da palavra de Deus. Isso tudo nós já vimos. Já vimos? Então, aqui aparece um urso, que temos todo esse contexto histórico. E agora, segure na cadeira quem está estudando escatologia. O urso é símbolo da União Soviética. Agora, pastor, o que tem a ver o urso ser símbolo da União Soviética? Ele é tão bonitinho. Olha o que diz mais para frente. No verso 2, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Leão é símbolo da onde? Babilônia. A grande empresa da fábrica de idolatria. Babilônia era o centro da rebeldia, aonde teve a Torre de Babel. Ali foi fundado o Império Babilônico, segundo os historiadores. Isso aí está muito acima do meu conhecimento. E Babilônia se transformou na grande fábrica de ídolos. Babilônia tinha milhares de ídolos. Alguma semelhança com a Igreja Católica, né? Por isso que em Apocalipse, a Igreja Católica está representada, Apocalipse 17, representada como mãe das meretrizes e das prostituições, né? Babilônia, é ela mesmo. E aqui vai dizer assim, boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Opa, peraí, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que existe uma besta para reinar, mas estamos vendo que existe um dragão. A besta é um sistema de governo e o dragão também é um sistema de governo. E o dragão que já está no cenário, ele pega a sua autoridade e dá para a besta. Isto é impressionante. Vai haver uma situação em que vai estar formado o império do anticristo, mas enquanto ela não passar, o dragão não passar o seu domínio para a besta, não haverá um massacre. O massacre está representado nos pés de urso. Urso é a União Soviética. Então, o dragão pega o seu domínio e entrega para a União Soviética. Salve-se quem tem fé. União Soviética tentou banir o nome de Deus, fez fogueira de Bíblia em tudo que foi praça pública. Quem tivesse um livro de capa preta morria, pena capital. Eles implantaram a próprio domínio dele, considerado rios contra a mulher, que foi a doutrina do comunismo. Se você não é uma pessoa de estudo, comece a ser, ainda há tempo. Amém? Então deu-lhe o dragão o seu poder. Ou seja, a União Europeia vai passar o poder dela à besta. A besta propriamente ainda não está formada. E a União Europeia não está nem, a União Soviética não está nem aí para a União Europeia. Lá uma passagem bíblica que eu estava lendo, até o irmão Afonso comentou, sobre os povos de língua bárbara. Você já viu um russo falando? É uma coisa impressionante. Enfim, tem muitas passagens na Escritura que te sintonizam, te fazem enquadrar perfeitamente nas questões. A Bíblia, você nunca compreende o que a Bíblia quer dizer lendo apenas um livro. Deus não separou um livro para nós, Ele separou 66. Por isso que Daniel diz que os sábios, sábio não é quem lê um livro, os sábios discernirão o tempo, saberão o modo. Sábio não é quem lê um livro. Por isso Deus não separou para nós um livro, Ele separou esses todos aqui, 66. Fala. Eu estava lendo agora essa semana que aquele César russo, né, na época de 1900, ele já tinha um movimento antissemita antes de Hitler, chamado Pogrom. Então, o movimento antissemita já é bem antigo mesmo.
Porque todo mundo sempre tentou acabar com o judeu, porque eles tinham o testemunho de Deus. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, viu uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Quer dizer, toda a terra representa o quê? Todo homem, né? E aqui diz que uma das suas cabeças é um dos seus ramos administrativos. Entendeu? Cabeça aqui representa um dos setores administrativos que vai existir no Império do Anticristo. Ele vai ser abatido de alguma maneira, mas vai se restaurar. Por que não dizer que é o comunismo? Por que não poder imaginar que seja o comunismo, que foi abatido, mas que ainda vai se levantar novamente? Entendeu? A cabeça é uma situação administrativa. São ideias, são conceitos, né? Que são formulados em palavras. Então, essa pode ter sido uma cabeça que foi ferida, né? O mundo rejeitou o comunismo. Em princípio, nas escolas, eu me lembro dessa época, os professores exaltavam o comunismo, que a ideia era bela, que todo mundo estava comprando a ideia do comunismo. De repente, os outros países começaram a se levantar contra, acabou o comunismo, né? Candidatos à presidência que se disseram comunistas, disseram não crer em Deus, perderam a eleição de um dia para o outro. Eu acompanhei isso também. Então, isso pode ser já uma representação da cabeça ferida, mas que vai ser restaurada, e acredite que vai. Estava lendo umas notícias que estava até na internet, que os países que eram comunistas não deixaram de ser comunistas. Eles só abriram para o capitalismo, mas continuam com aquela mesma ideologia comunista. Sim. Aqui diz que uma cabeça ferida de morte, mas não chegou a morrer. Entende? Então, são coisas que requer estudo, empenho, tempo, muito tempo. Não pode perder tempo. Aí diz: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Eu já te adianto, ninguém. Quem pode pelejar contra a besta? Ninguém poderá pelejar contra a besta. Ninguém. Eles não estão só se organizando a nível de União Europeia, aquela área ali, não é só aquilo. Eles estão conquistando o mundo, porque eles estão investindo alto nos países pobres. E esses países pobres estão ficando devedores da União Europeia. Quando a União Europeia, que é o dragão, passar o seu domínio para a besta, ninguém vai querer resistir a nada. Os únicos tontos a resistir, lutar contra isso, será a igreja de Jesus Cristo. Seremos os únicos, mais ninguém. E aqui, verso 5: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir, quanto tempo? 42 meses. Esse número está perseguindo a gente, né, irmão? 42 deve ter algum significado. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Qual regime que mais abriu a boca em blasfêmia contra Deus, senão o comunismo e o nazismo? Nenhum outro regime. Nem os índios lá na sua ignorância, adorando sol e lua, blasfemaram tanto de Deus quanto o comunismo e o nazismo. Teve soldado comunista que chegou a dizer para crente: vocês demoraram 2000 anos e não conquistaram nada. Nós, os comunistas, em poucas décadas já estamos dominando o mundo. Que estava mesmo, mas foi uma cabeça ferida. Então, abriu a boca contra Deus para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Verso 7: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Quer dizer, sobre tudo. E quem são esses santos aí que
tentaram resistir, caiu. Esses são justamente aqueles judeus que tentou se levantar, vai caindo. São os que não foram arrebatados. Agora, enquanto estiver na era da igreja, antes do arrebatamento, se tiver um crente, o diabo não reina com um crente. Só depois que esse crente for arrebatado é que o diabo vai reinar como ele quer reinar. Reinando ele já está, o mundo jaz no maligno, mas da maneira como ele quer reinar, não. Enquanto existir um crente sobre a face da terra, Deus cumprirá o seu propósito, né? Nós vemos isso, que Deus deu a Josué um exército, cumpriu um propósito. Deus deu a Gideão um exército, cumpriu um propósito. Mas a Sansão deu apenas o seu espírito e cumpriu o seu propósito. Esse comunismo aí, isso aí não foi permissão de Deus no caso. Isso aí, não, não foi permissão de Deus o quê? O comunismo, eles se unirem e fazer esse... Não, eu não entro no mérito de ser permissão ou não de Deus. Os homens criam e inventam muitas coisas e pela força eles tentam impor. Nem sempre o diabo está na história. Nem sempre o diabo está na história. Entendeu? Quem inventou a democracia foi Deus? Não, foram os homens. O governo democrático. Quem inventou os reis? Naquela época, quando a nação de Israel pediu um rei. Rei já existia. Foi Deus que deu aos gentios rei? Não, Deus nunca se meteu em dar rei para os gentios. Mas eles levantaram para si um rei. E a nação de Israel acabou invejando aquilo. Aí Deus falou que eles abandonaram a ele para seguir a questão do reinado. Então não é questão de Deus permitir, ou Deus agir, ou Deus impedir. Os homens vão tomando seus cursos, mas as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja do Deus vivo. O propósito de Deus vai se cumprindo dentro da igreja, e a igreja vai influenciando o mundo como sal da terra e luz do mundo. Hoje a igreja não está influenciando o mundo. Por quê? Porque ao invés de destronar os sistemas políticos do mundo, a igreja aceitou o sistema político do mundo. Hoje o crente vota. Não, o crente que é crente não vota. O crente está votando num presidente. O camarada é espírita católico, ele acha que aquele cara pode fazer alguma coisa pelo país. Não, não. Ninguém que esteja na mão do diabo poderá fazer nada pelo país. Entendeu? Enquanto o mundo não aceitar a lei de Deus, o mundo será mundo e acabou a história. Porque lá em Gênesis, quando eles começaram a Torre de Babel, Deus desceu para o livro, foi isso? Sim, lá em Gênesis, a Torre de Babel, não permitiu isso. Sim, existia um propósito de Deus de o homem se espalhar sobre a terra. E eles quiseram fazer o contrário, ficar tudo juntinho. Deus confundiu a língua ali deles para que eles se espalhassem, né? Vamos ver aqui, verso 8: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. O que quer dizer isso? Não adoraram porque o nome estava escrito no livro da vida? Não, isso seria predestinação. É o contrário. O nome estava escrito no livro da vida porque Deus sabia que não iam adorar. É diferente. Porque aqui está dizendo o livro da vida desde a fundação do mundo. De que estamos falando? Onisciência de Deus. A sua capacidade de saber todas as coisas, como diz a Escritura, um Deus que anuncia o fim desde o princípio. Antes de Deus criar o universo, ele já sabia qual era o fim que ele ia dar ao universo. Isto se chama onisciência, poder, atributo divino, exclusivamente divino, poder que somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm. Aqui não está escrito uma predestinação. Para mim, quem prega a predestinação serve a Satanás. Eu ponho a minha vida à prova e aceito o desafio. O Cristo que eu sirvo não predestina ninguém. Nem olha para um e acha mais bonito e despreza outro. Não, o Cristo que eu sirvo não faz acepção de pessoas. Aquele que clama recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Esse é o Cristo que eu prego.
E aqui está dizendo o seguinte: não adoraram somente aqueles que estavam inscritos no livro da vida do Cordeiro, entende? Que foi morto desde a fundação do mundo. Esse ser morto desde a fundação do mundo não é como alguns pastores patetas. Eu fico admirado como é que pode as coisas entrar na cabeça de certas pessoas. O camarada diz que teve um cordeiro sacrificado antes da fundação do mundo. Ele é ridículo. Isso aqui está revelando a onisciência de Deus. O cordeiro morto antes da fundação do mundo é o próprio Cristo, que viria a ser morto pela humanidade num projeto de Deus que já existia. Tudo que existe sobre a igreja, tudo que está na palavra, tudo o mover do Espírito Santo hoje sobre a face da terra, já estava tudo determinado dentro da onisciência de Deus. Daqui a 5 minutos nascerá milhares de pessoas. Essas milhares de pessoas que nascerão, Deus já sabe quem delas será salva e quem delas baixará ao inferno. Mas Ele não interferirá nisto. Saber quem vai para o inferno e quem vai para o céu, Ele sabe. Determinar quem vai para o inferno e quem vai para o céu, Ele não fez isso. Ele já projetou para essas pessoas as oportunidades de salvação que cada uma terá. E Ele sabe quantos vão agarrar esta oportunidade e quantos vão desprezar. Por saber, afinal de contas, Ele é Deus. Ele já tem um livro onde Ele já registrou os seus salvos. Deus já sabe daqui para frente, ou de toda a história da humanidade, quantos, exatamente o número de quantos e quais seriam salvos. Mas que Ele tenha determinado isso? Não, a oportunidade foi dada a todos. Por isso diz que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus saber? Sabe. Deus determinar? Não, Ele não determinou. O livre-arbítrio está aí, né? Agora, Ele conhece, Ele sabe qual a palavra que vai sair dos meus lábios. Ele sabe quando eu sair daqui, quem é a primeira pessoa que vai chegar perto de mim. Ele sabe que caminho eu vou ter, Ele sabe o que eu vou almoçar hoje. Nem eu não sei, Ele sabe. Entende? Essa é a realidade. Isso aqui está revelando a onisciência de Deus, o seu atributo divino de saber todas as coisas. Predestinação não cabe aqui e não cabe em parte alguma da Escritura. No verso 10, se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Quer dizer, se está a perseverança e a fidelidade dos santos, significa a pessoa ter que aguentar, às vezes, cativeiro e até aguentar a espada. Amém? Depois vem uma besta aí, mais uma besta. Uma besta que emerge da terra. Alguém tem alguma pergunta? Não? Que bom. Fala. Já estava previsto a morte de Jesus. Essa é a única predestinação. A morte de Jesus. Estava previsto a morte de Jesus. Veja bem, quando lá em Gênesis Deus criou o homem, já sabia que o homem ia pecar. Antes de Gênesis, antes de Deus criar o homem, sabia que quando Ele criasse esse homem, que esse homem ia pecar. Então quando Ele diz, Adão, não toque nesta árvore, porque no dia em que nela tocares, certamente morrerás. Mas Ele sabia que Adão ia tocar. Adão não estava predestinado. Ele tinha o livre-arbítrio. Ele tinha que dominar, né? Como domine-se o homem a si mesmo. Ele tinha que se dominar. Todos nós não temos dia a dia ofertas diante de nós para fazer o que é errado? Não temos nos dominado e vencido, matado um leão a cada dia? Tem gente aqui que tem tido que matar uns 10 leões por dia para estar aqui. Estar aqui não é fácil, né? Estar na presença de Deus não é fácil. Vem prova de tudo que é canto. É prova lá fora, é prova aqui dentro, é prova em tudo que é canto.
Então, o que acontece ali? Ele sabia que ia ter que mandar o próprio filho para a cruz. E o próprio filho sabia que quando Deus criasse o homem, um dia ele teria que vir para a cruz. E o Espírito Santo sabia que ele ia ser enviado depois de toda essa história para continuar trabalhando na igreja. Tudo já estava sendo sabido, porque isso é o que nós chamamos de onisciência, né? Então, que tipo de predestinação ou determinação é essa? É uma determinação por um projeto de Deus, entendeu? Um projeto que Deus traçou. O homem vai pecar, na cabeça de Deus, o homem vai pecar, eu vou ter que enviar o meu filho para resgatar. Uns vão zombar, escarnecer dele, vão baixar ao inferno, mas tem gente que vai crer e eu vou salvar. Se Deus não envia o filho, nenhum se salvaria. Paulo pelo menos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então é certo dizer que ele já projetou tudo isso porque Adão pecou? Não, ele não projetou tudo isso porque Adão pecou. Ele projetou tudo isso antes de formar Adão, antes de criar o planeta. Isto é a onisciência. Então, ele projetou tudo isso porque sabia que Adão ia pecar. Entendeu? Mas esse projeto é como aqui está dizendo, cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele não foi morto antes da fundação do mundo, mas foi morto em um projeto determinado por Deus, em que ele viria para resgatar a humanidade. Isso é onisciência, não é predestinação. Quem projetou isso foi Deus ou foi Jesus? Não, esse projeto é do Pai, né? O projeto é do Pai. O Filho é o executor dos projetos de Deus. Por isso que ele é chamado de Verbo. Verbo é a palavra em ação. Entendeu? Quem projetou a construção do mundo, a criação do homem? Quem projetou isso foi o Pai. Mas quem executou isso? Quem fez isso? Foi o Filho. Tá. Aí Jesus, quando ele chega... Então Jesus, por exemplo, já que ele projetou isso, quando ele ora lá 3 vezes lá... Sim. Para ele afastar dele aquele cálice, ele, por exemplo, ele poderia descumprir aquilo ali, por exemplo, falar assim, sim, não, pai, sim. agora eu não vou, tá. essa carga aqui já está muito pesada. Exatamente, exatamente. Esse é o mistério tremendo, profundo, que muita gente nunca vai entender. Nunca vai entender. 99,9.999% das igrejas que existem por aí nunca vão entender isso. Jesus, como divindade, o Pai pensou no projeto e ele disse, Pai, eu estou contigo. O Pai pensou em outro projeto, estou contigo, Pai. Pai, eu estou contigo. Pai, estamos contigo. Entendeu? Pai, torna a dar-me aquela comunhão que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aí Jesus em carne, já sem a sua divindade, ele já não é a mesma coisa. Aí quando ele está no Getsemane, suando gotas de sangue, porque está sendo revelado para ele que ele vai ser trucidado na mão dos pecadores, ele vai morrer espiritualmente. Lá na cruz ele sabia que ele ia repetir o que Davi disse no Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Mas enquanto ele, tanto que a Escritura vai dizer que ele aprendeu a obediência pelo que padeceu, porque ele nunca soube que era uma obediência mesmo. Está lá na maior comunhão, divindade vestido dos seus atributos. Quem é Jesus? Jesus é o Todo-Poderoso, os anjos o adoram, todo mundo o serve, ele é o Senhor da glória. Mas agora, Deus Pai vem, arranca dele a divindade, porque ele tinha poder para isso, ele é Deus. Tirou de Jesus a divindade, manda ele nascer como homem, e chega lá no Getsemane, quando ele está orando, revela para ele o projeto, em que ele se vê lá na cruz, sendo abandonado pelo próprio Deus, e ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele vai e diz assim, não, Pai, passa de mim esse cálice, esse não, eu sei que tudo te é possível, passa de mim esse cálice. E a angústia foi tanta, talvez não pelos cravos, nem pela coroa de espinho, nem pelas chicotadas, mas por essa frase,
Deus meu, por que me desamparaste? Desamparou espiritualmente, tanto que o céu fez-se trevas. Os pecados da humanidade estavam sobre ele, diz o que Isaías 59. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E os pecados não estavam sobre Jesus? Ele perdeu a comunhão com o Pai. Ele queria experimentar tudo, quantas bofetadas fossem, mas isso não. Não é o que nós temos feito? Um mártir não é aquele que experimenta todas as torturas, mas não nega Cristo? Assim o Pai também, assim o próprio Jesus. Ele queria experimentar tudo, mas não essa perda da comunhão. E essa perda da comunhão não foi por erro dele, mas para resgatar a humanidade. Quando isso entra na tua cabeça, meu irmão, o mundo sai da frente, porque você vira um revolucionário. Lá na cruz, sim. Sim, quando os pecados da humanidade estão sobre ele, porque me abandonaste, foi realmente abandonado. Tanto que ele se assusta, né? Eli, lama sabachthani. E a Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas não é simplesmente maldito. A Bíblia diz, maldito de Deus. Então Jesus está ali numa posição como um maldito de Deus. Entende? Então essa é a questão. O que é isso? Um projeto da onisciência de Deus, né? Pode-se fazer essa pergunta: a salvação é para todos os seres, né? Sim, a salvação é para todos. Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Mas aí ele individualiza. Além de dizer que ele amou o mundo e deu o seu Filho, diz, para que todo aquele não é plural, todo aquele é singular. Entende? Deus amou o mundo, amou todos. Para que todo aquele que nele crê, ele sai da questão do mundo e vem para a intimidade. Ele singulariza a salvação. Ele torna a salvação pessoal e não coletiva. Não existe salvação coletiva. Se eu subir no arrebatamento e alguém tentar segurar no meu pé, eu deixo o sapato, mas eu vou sozinho. Então, meu irmão, essa é a realidade. Fala. Não, a expulsão de Lúcifer não está relacionada a uma A questão é... Peraí, a expulsão de Lúcifer está relacionada a quê? Não, veja bem, não era projeto de Deus, não foi projeto de Deus criar nenhum ser para se rebelar contra ele. Não. Tanto que em Ezequiel ele revela que Deus não tem prazer na morte do ímpio, na morte dos transgressores. Entende? O primeiro cartão postal de Deus é o amor. Depois entra a justiça, juízo, julgamento, mas o primeiro é o amor. Então, não foi projeto dele criar Lúcifer naquela beleza, naquela maravilha, para depois ver uma rebelião e 1/3, milhares e milhares dos seus anjos serem precipitados ao lago de fogo e enxofre, que é o que está determinado para eles. Não foi projeto de Deus. Porém, Deus sabia. Ele sabia que ia criar Lúcifer e depois, não sei de quantos milhões de anos, sei lá, Lúcifer ia se rebelar. Não ia ficar feliz com a posição que tinha. Ele sabia, mas ele determinou isso? Não, ele não determinou isso. Jesus, quando orou no monte e Deus revelou a ele, né, entregou a Jesus a revelação, olha, escolhe 12 apóstolos e Judas é um deles. Jesus foi e escolheu Judas. Jesus sabia que Judas ia traí-lo? Jesus. Agora eu dividi vocês. Só se melhorou antes. Quando ele recebeu a revelação de escolher Judas, ele achou que Judas simplesmente era um escolhido. Vamos ver os projetos, assim como com Pedro, com qualquer um. Agora, ele não sabia que Judas o ia trair. Mas ao longo da história, em meio às suas orações, aí ele passou a saber. Mas naquele momento da escolha, ele não sabia que Judas o trairia. Porque ali o Jesus em carne não estava com a sua onisciência. Ele dependia da revelação, porque está um homem comum diante de nós. Tanto que sangrava. Ele era, até porque ele era um homem como nós,
ele não ia escolher um traidor para trair ele, né? Exatamente. Pô, Se ele tivesse considerado, não, esse camarada vai me trair, vou escolher ele. enfim, a coisa não combina, né? Ali não era um Jesus revestido da sua divindade, ao contrário, a Bíblia diz que ele despiu-se da sua glória e habitou entre nós. Aquele que tinha glória era a divindade. Se ele despiu-se da sua glória, automaticamente ele despiu-se da sua divindade. Isso aí é inquestionável. E tá, isso está tipificado em Davi, quando traz a arca para o povo e dança, tira as vestes reais e dança no meio do povo. E aí Mical, a sua esposa, mandou ver. Eu sempre digo, irmão, se não sabe o que fala, fica calado, é melhor. O homem ali sendo usado numa tipologia violenta do próprio Messias, e aí vem a mulher, é assim que faz o rei de Israel? Sem vergonha, se despindo diante das servas? Ele falou, ah é? Das servas eu serei honrado. Diz que Mical nunca teve filhos e morreu. Isso era uma vergonha muito grande em Israel. Então, ficamos por aqui? Ou seguimos mais um pouquinho? Pastor, Fala. lá em Colossenses 1, 20, Ah, está escrito que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Ele reconciliou as que estão na terra. Nós sabemos que o homem para com Deus, e que estão nos céus. veja bem, esse é um texto de Paulo, né? Então, primeiro ponto, tomar cuidado, né? Tomar cuidado, é um texto de Paulo. O fundamento da igreja é o evangelho, são textos de Cristo, né? Então, agora, o que Paulo estaria pensando quando ele escreveu isso? Eu não sei. Entendeu? Qual era a visão dele dessa reconciliação de Cristo com os que estão na terra, tanto quanto os que estão no céu? Eu não sei o que Paulo estava pensando. Então eu não posso me deter a estudar um texto de Paulo como base. Nunca, jamais. Eu nunca posso partir de um estudo tendo por base Pedro, Paulo, Tiago, João, Estevão, jamais. Eu preciso identificar na Escritura aquilo que Deus está falando. Ah, mas pastor, Paulo falando não é Deus falando? Não, Paulo falando é Paulo falando. Amém? Jesus falando é Jesus falando. Quando um profeta diz lá no Antigo Testamento, assim diz o Senhor, não é o profeta falando, é o Senhor falando. Eu tenho que saber identificar isso. Isso aí é a queda da igreja terrível. Que as pessoas começaram a dizer, não, está aqui escrito aonde? Ah, Tiago, escrevendo cheio de cultura judaica, a pessoa está aqui escrito, é Deus falando. Não é mesmo, não é mesmo. Quando eu abro em Mateus 4, eu vejo Satanás falando, não é Deus falando. Então eu tenho que identificar no texto quem está falando. Se não é Deus falando, não parta para um estudo, você vai estar perdendo tempo. Não parta para um estudo de uma base que não seja a revelação do próprio Deus. Essa é a queda principal da igreja. Quando Moisés, tá? Quando Moisés se casa com aquela mulher Cuxita, né? Se une aquela mulher, e Miriam fala dele, né? E Deus coloca ela leprosa, né? Isso também é tipo uma tipificação também? Ou... Sim, é uma tipificação de Moisés que pegou uma mulher de povo estranho, né? Mulher de povo estranho. Ele não tinha, pela lei, autorização para aquilo. Mas o que muita gente não entende tem pessoas que estão acima da lei. E não é brincadeira não, irmão. Doe em quem doer. Quem entender caminha, quem não entender fica fora. Já vi muitos cristãos se desviarem porque, não, eu não concordo não, o pastor lá na igreja tal fez não sei o que, e está escrito isso, isso e isso. Ele não entende que o sacerdote está acima da lei. Ele não entende. Não entende, meu irmão, simplesmente não entende
e se desvia e vai procurar o seu rumo, e o final da vida dele ele vê que ele cometeu um erro. Quando ele quer voltar, não tem tempo de voltar. Eu não tenho que dizer o que é certo ou o que é errado. A minha função é orar. Aí Miriam falou contra Moisés: Moisés, tu não é profeta não, Deus fala com a gente também. Por que tu pegou uma mulher de povo estranho? Aí vem Deus e diz assim: por que você não temeu falar contra o meu servo, contra Moisés? E por misericórdia, ela ficou só 7 dias leprosa fora do arraial. Por misericórdia, porque ela deveria ter morrido. O certo era ela morrer. Mas Moisés intercedeu e Deus atendeu a intercessão de Moisés, porque ele está tipificando o próprio Cristo libertador. Portanto, uma intercessão dele não poderia ser rejeitada. Se ele não intercede, Miriam morre. Então, Moisés... mas Moisés estava errado. Ele estava errado perante os homens, perante a nossa interpretação da lei. Mas Moisés não estava abaixo daquela lei que ele ensinava para o povo. Moisés foi um homem acima da lei. Mas essa era uma determinação de Deus de não se casar com outros povos, né? Sim. Mesmo assim, ele está acima disso? Ele está acima disso. Essa palavra que o Senhor usou, no caso? Sim. Moisés estava acima. Tanto estava acima que a união de Moisés com a mulher gentia vai tipificar a união de Cristo com a igreja. Então isso que eu estou te perguntando. Isso se tipifica. Exatamente. Então, quer dizer, Deus não usa qualquer coisa na Escritura ou qualquer um para tipificar. Aquele que é usado como tipificação, ele tem que estar acima da lei e acima das profecias, senão ele não pode ser usado. Quem anda somente abaixo da lei não é usado nunca como tipificação da própria Escritura. Tem que ser sempre alguém acima da lei. Vê se Elias não estava acima da lei. Ele é usado como tipificação. Vê se Josué não estava acima da lei. É usado como tipificação. Mas todos aqueles que faziam parte, tu vê a atitude da pessoa, o tratar com a pessoa sempre lá abaixo da lei, esses não entram como tipificação. Mas, pastor, no caso dessa questão de homens estar acima da lei, a gente pode dizer assim, que Pedro estava acima da lei e ele matou Ananias e Safira? De alguma forma, a gente pode falar isso? Ele não matou, né? Mas ele foi um instrumento para matar. Então, de alguma forma, a gente pode usar isso, né? Ele estava acima da lei. Sim. E ele matou. Sim. O que Jesus disse para ele? Eu te dou as chaves do reino. Opa, o que é isso? Misericórdia. Esse é um homem comum? Um homem que o unigênito do Pai chega para esse homem e diz assim: eu te dou as chaves do reino. O que tu permitires na terra, está permitido no céu. O que tu proibir na terra, está proibido no céu. Esse homem é um homem comum? Não, meu irmão, o senhor não é um homem comum. Deus não está considerando ele um homem comum. Agora, tem gente que não entende isso. Entendeu? Tem gente que não entende isso. Agora, como o homem comum cometeu os seus erros? Cometeu os seus erros, porque sempre somos livres. É só não orar, você vacila, né? Depois Pedro vai e lança a sorte e escolhe Matias como apóstolo. Errou? Claro que errou. O próprio Moisés e Josué também erraram. Sim, Moisés erraram. Josué fez a aliança que não deveria fazer com os ímpios. Isso aí era intragável. Povo de Deus não faz aliança. Povo de Deus não faz aliança com ninguém. A aliança nossa é o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. E acabou, só essa. E Moisés também errou. Quando Deus, o próprio Deus diz para ele: Moisés, ordena a rocha. Ele, irado com o povo, saca do cajado: seus rebeldes, vocês querem água? E pá, pá, a rocha deu água. Mas Moisés levou a parte dele e não gostou. Porque a parte dele foi dura, porque ele trouxe o povo do Egito e não entrou. A parte dele diz que ele orou 3 vezes e Deus disse assim: não me toques mais neste assunto. Essa foi a parte dele. Tu não entrarás na terra. Era o sonho dele, imagina. 40 anos. 40 anos rodando no deserto. Quando chega na hora de botar o pé, dizer meia volta, vou ver. Mas não era um homem comum. Não, meu irmão. Com homens comuns, o mar vermelho não abre. E 40 anos nem por culpa dele. Nem ele rodou 40 anos nem por culpa dele. Agora, vê a situação. Moisés passa 40 anos naquele deserto, vê toda uma geração cair
praga, de velhice, e ele está em pé. E diz que quando ele foi para ser arrebatado, ele tinha 120 anos. E a Bíblia diz que ele subiu o Monte Sinai com o fôlego de um menino. Vai! Vai! Então nós precisamos entender isso. Se você atingir uma intimidade a tal nível, você passa acima da lei, meu irmão. Você passa a ser aquele que cita a lei e não mais está sujeito a ela. Mas isso aí é uma história muito além da história. Davi ficou feliz, né, quando trouxe a arca da aliança de volta para Jerusalém. Aí ele foi tomado pelo Espírito de Deus e começou a dançar na frente ali, e dançar e pular e virar cambalhota, e chegou ao ponto de tirar as vestes de rei que ele trazia. E aquilo fica como tipificação de que Jesus iria se despir da sua glória e habitar entre nós. Mical, a esposa dele, não entendeu, nem tinha como que ela ia entender isso. Mas eu sempre digo, não entendeu? Fica calado. Ela abriu a boca e, imagina, ela não discerniu do homem que deitava com ela na cama para o sacerdote. O sacerdote não deita com ninguém na cama, meu irmão. Quem deita é homem. Então aprenda a falar com um homem, com um ser humano, quando ele é apenas um ser humano e quando ele está numa função sacerdotal. Sacerdote não tem esposa, quem tem esposa é homem. Homem tem mulher, homem tem filho, homem tem pai, homem tem mãe. Sacerdote não. Então ela não discerniu, deslanchou em cima de Davi. Resultado foi a vergonha que acompanhou ela até o fim da vida. No caso dele, ele estava assim, numa posição tão alta que nem assim, o sacerdócio ele poderia ser, porque ele era de Judá, na vida dele. Por aí vai vendo as coisas. Você vai vendo. Entendeu? Davi não poderia ser nada do que ele foi. Ele não podia ser rei. Ele não podia ser sacerdote, ele não podia ser profeta, ele não podia ser nada do que ele foi. Isso que muita gente não entende. Então, tem dúvida? É normal, todo mundo tem dúvida. Mas a oração está aí para resolver esses problemas, né? Teve gente que saiu desse ministério aqui e já me mandaram um recado, pedindo para voltar. Falei, diz que aqui não. Procura outra igreja para ver se ela consegue alcançar a salvação dela. Aqui eu não quero mais. Se entrar aqui, sentar aqui, eu vou pedir para se retirar na frente de todo mundo. Entende? Pastor, você tem autoridade? Entre e senta que vai ver. Amém? Entre e senta que vai ver. Se eu tenho, eu não tenho. Então, meu irmão, vamos ficar por aqui? 11h30, vamos encerrar em nome de Jesus, vamos orar agradecendo.